Hello guys and welcome to Tryout Channel. Meu nome é Amanda e hoje a gente vai discutir sobre o verbo to be. Vamos lá? Bom, os verbos to be é o verbo ser e estar. Se eu quero falar eu estou em casa, I am at home, eu sou uma professora, I am a teacher. Então como você vai saber se você quer falar eu sou, eu estou, isso vai depender muito do contexto. Só pelo verbo to be, você sempre vai ficar nessa, eu sou ou eu estou. Então depende do contexto, sempre vai ter uma conversa por trás, então você sempre vai conseguir identificar qual é o uso naquela frase, tá? Os pronomes, então vamos seguir por eles. A gente vai usar aqui, ó, I am, o verbo to be, you are, é o outro verbo to be, he, she, it vai usar is. Então esses são os três verbos to be, tá? Os plurais vão repetir aqui o uso do are. Então a mesma regra para esse are vai ser para esse. Aliás, a mesma regra do verbo to be vai se encaixar em todos, que é o quê? O verbo to be ele é seu próprio verbo auxiliar. O que é um verbo auxiliar? Ele é usado para fazer a negativa e a interrogativa. Se você não sabe muito bem sobre esse tema, dá uma olhadinha no vídeo que eu fiz sobre verbos auxiliares, que você vai entender direitinho o uso em todas as gramáticas, tá? Quanto ao verbo to be, a gente vai então fazer uma negativa. Se ele é o verbo auxiliar, eu vou só juntar a palavra not junto com o verbo to be. Então eu vou falar, eu estou em casa. Tá, aqui tá na afirmativa. Se eu quero fazer a negativa desse verbo to be, eu vou juntar a palavra not. Então, se eu automaticamente colocar aqui am not, ele vira negativa. Então, eu posso só completar o resto. I'm not at home. Tá. Se eu quiser perguntar, você está em casa? O que eu tenho que fazer? Inverter, que é a regra do verbo auxiliar, ele sempre vai vir antes do pronome para te indicar que é uma pergunta. Então aqui eu vou falar, am I at home? Fica uma frase meio louca, né? Eu estou em casa, mas, ó, am I at home? Tá, vamos usar agora o is, para você dar uma olhada. Quando a gente fala, vamos usar she. She is my sister. Qual que é o uso aqui? Aqui é eu estou em casa, aqui é ela é minha irmã. Então é o verbo ser nesse caso. Então, she's my sister. Eu quero falar agora que ela não é minha irmã. O que eu tenho que fazer? Juntar not nesse verbo to be. Então eu vou falar she is not my sister. Só que para ficar mais fluido, o que você pode fazer? Falar isn't. Então você escolhe, ou você usa is not, separado, ou você fala isn't, que ele vai ficar mais fluido na frase. Então, she isn't my sister. Tá? É só você falar isn't. Se eu quiser falar a pergunta, ela é minha irmã, eu vou inverter esse verbo to be do mesmo jeito que eu inverti o am. Então, is she my sister? Tá? Vamos agora o are. É a mesma regra. Pegar o we. Então, vamos falar we are family. Nós somos uma família. We are a family. Tá? Nós somos uma família. Aqui é o verbo to be na afirmativa. A negativa eu vou só juntar not junto. Então, we vai ficar como are not. Ou abreviando, como a gente fez no is. Então, a gente pode falar we aren't a family. Tá? Então, we aren't a family. Quero fazer a pergunta? Só inverter o verbo to be. Are we a family? Tá? Então, aqui o verbo to be, ele é simples. Você só tem que saber, você quer usar ser ou estar, e a inversão, né, para fazer a pergunta, ou a junção com o not, para você fazer uma negativa. Porque o verbo to be, ele é o seu próprio auxiliar, você não precisa acrescentar nada mais na palavra, né? Você vai acrescentar o not e fazer a inversão aqui para fazer as perguntas. Então, esse é o uso do verbo to be. A gente pode usar ele presente, passado, futuro. Aqui a gente está trabalhando presente para vocês saberem como que é o uso do verbo to be. Depois vou fazer um vídeo só sobre passado, que na verdade é só colocar os verbos to be pro passado, de 3
formas ele vai virar duas, mas aí é assunto para outro vídeo, a gente vê mais certinho na próxima vez, tá? Então, se tiverem alguma dúvida, deixem os comentários, deixa o like para ajudar o canal também. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, também manda aí que a gente vai providenciando vídeo a respeito, tá bom?